Olá, boa noite. Já está no ar mais um programa Tá na Web. Aqui a gente te deixa por dentro dos assuntos que estão sendo falados na internet, principalmente aqueles mais pesquisados que viraram trends no Google. E hoje nós vamos falar de pensão alimentícia, ou seria a falta do pagamento de pensão alimentícia. Nos trends, a gente tem o Douglas Costa, que simplesmente ele é o atacante, ex-atacante do Grêmio, que joga hoje em Los Angeles, onde ele mora. Ele foi parar nos trends depois que a Justiça do Rio Grande do Sul decretou a prisão dele pelo não pagamento de pensão alimentícia. O documento determina que ele seja preso por qualquer oficial de justiça ou autoridade policial no Brasil. E para falar sobre isso, a gente entender melhor como é que funciona a prisão nesses casos, eu converso com a Marielle Brito, especialista em direito de família e também em direito internacional, e com a Luciana Yuki, que é juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Bom, muito bem-vindas, doutoras, ao Tá na Web. Queria começar aqui com a doutora Marielle para falar um pouco sobre esse aspecto, que esse jogador que está lá em Los Angeles, teve a prisão decretada aqui pela Justiça do Brasil. Como é que funciona nesses casos, doutora? Já que é uma decisão nacional, E se ele não pisar aqui no Brasil, ele não responde por isso? Explica para a gente melhor. Boa noite. Olá, boa noite. Esse caso é um pouco complexo porque, efetivamente, o cumprimento é de difícil acontecimento. Para te dizer a verdade, eu nunca vi nenhum caso que tenha sido efetivado nesse sentido. Temos a Convenção de Haia sobre Alimentos, que ela é de 2017, que ela veio tratando de uma forma mais minuciosa a respeito de requisitos e maneiras para conseguir efetivar essas decisões no termos de alimentos em outros países. Porém, na prática, essa execução ela tem sido muito difícil de acontecer, sobretudo no que tange a decisão de prisão, prisão civil em virtude de dever alimentos, porque há países em que não existe na legislação a prisão civil por dívida alimentar. E já a gente vai saber, inclusive, que era a sua explicação, sobre esse local que ele mora hoje, lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, como é que funciona lá também essa questão da legislação. Bom, doutora Luciana, indo aqui um pouquinho para esse lado mais prático, que é o que a gente vê todos os dias aqui no Brasil, muitos homens não pagam mesmo a pensão alimentícia. Nesse caso, particularmente, a gente tem um perfil aí de um jogador de futebol, que tem muito dinheiro, que ostenta nas redes sociais, tem mansão, carro de luxo, viagem, enfim, frequenta loja de grife, a gente vê essa rotina dele nas redes sociais. De alguma forma, essa exposição influencia em alguma medida, recentemente a gente viu uma juíza, se não me engano, trabalhista, agir em uma questão bem parecida e acabou dando uma determinação para que a pessoa que ostentava nas redes sociais pagasse uma dívida trabalhista, porque justamente mostrava ter de onde tirar o recurso. Então, eu queria a sua opinião sobre isso. Boa noite, Mariana. Então, exatamente isso. Hoje a gente tem muitos casos de dívidas alimentares, Então, acho que passa também pela conscientização do pai, do seu dever de sustento dos filhos, e assim, e no processo judicial de alimentos, e aí no caso já é um cumprimento de sentença, já tem reconhecido o dever dele pagar, e está sendo agora buscado o quê? Executar essa dívida, que os filhos recebam os valores que são devidos. Então, no processo vai ser feito um levantamento dos bens, tanto os que estão registrados no nome dele, então pode ser feita a quebra de sigilo bancário, fiscal, etc. E também vai ser levantada a questão das redes sociais. Então, o devedor ele não pode alegar que não tem condições, quando na realidade ele ostenta um padrão de vida que é incompatível, com essa alegação. Então, pode ser, sim, usado, contra ele, e aí, no caso, no caso específico do Douglas, como ele teria, em tese, patrimônio no Brasil, poderia também se fazer a opção, não só pelo rito da prisão, mas pelo rito da penhora também, que seria essa constrição aí, essa penhora, dos bens no nome dele. Inclusive, há registro de mansões, se não me engano, no sul do país, no nome dele, que serviria justamente para o que você acabou de explicar. Doutora Marielle, em relação à questão da pensão alimentícia, onde ele mora, lá em Los Angeles, a legislação é muito diferente, a gente trazendo aqui para um direito comparado?
Há diferença, sim, cada país tem a sua legislação própria em matéria de alimentos, e no caso dessa, como não vai ser uma decisão nacional em matéria de alimentos, é uma decisão estrangeira, vinda do Brasil, né, indo para lá, para dar esse cumprimento, utilizando a Convenção de Haia, é uma opção, né, mandando o formulário através da Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, chegando lá essa decisão, ela vai ser dada cumprimento, porém, seria mais efetivo com base na penhora, porque a prisão civil, dificilmente eles vão conseguir prender esse jogador lá. Eu já vi casos, inclusive, né, que atuamos, que o cara tinha sido condenado criminalmente aqui no Brasil por um crime de pirâmide, teve muita repercussão, teve uma decretação de prisão, chegou, a Interpol interferiu, chegou lá nos Estados Unidos, não prenderam ele, nem num caso extremo que era criminal, não conseguiram prender, não foi efetivo. Esse cara ele só conseguiu ser preso por conta de um crime de bigamia, que aí, pela repercussão do fato, foi que o Ministério Público acionou lá a Justiça Americana, e a Justiça Americana entrou com uma ação, né, de bigamia para prender. Só assim ele foi preso e passou 60 dias preso. Mas em termos de matéria na área civil e de prisão por dever alimentos, eu diria que a chance é muito remota de acontecer. Então, na prática, o que tem que ser feito é recorrer em cima de penhorar bens, seja penhorar os bens dele lá nos Estados Unidos, através de um reconhecimento dessa decisão lá, e depois cumprindo essa decisão lá, ou até mesmo aqui no Brasil, porque tem bens aqui no Brasil que podem ser penhorados também e pagar essa dívida. Doutora Luciana, você concorda com essa questão, né? E vamos falar um pouco aqui, já que vocês trabalham com esses casos na prática, como é que fica a situação dos dois filhos, né, que estão desamparados nesse caso que a gente está citando aqui como gancho, mas a gente sabe que essa é uma realidade brasileira e que atinge boa parte, né, das famílias. Exatamente, eu concordo com a doutora Marielle, nesse sentido, porque quando o devedor ele tem bens, ele tem um patrimônio que possa responder pela dívida, o melhor é optar pela penhora, especialmente quando a prisão é de difícil execução, né? Então, quando se opta pelo rito, quando é melhor optar pelo rito da prisão? Quando realmente a prisão pode constranger o devedor e aí ele vai se sentir obrigado a pagar. Então, nós temos muitos casos assim, a pessoa saiu para trabalhar ou foi tirar um RG na Polícia Civil e acabou sendo preso, então perde dias de trabalho, né, tem todo um constrangimento na vida dele. Se não tem isso, mas ele tem bens para responder pela pensão, então é melhor optar pelo rito da penhora. É mais efetivo e aí as crianças vão receber também a pensão de uma forma mais rápida, né? Que a gente pensando na pensão é o sustento, é a sobrevivência mesmo, né? Está prejudicando esse desenvolvimento aí, acesso à saúde, educação, pode ter inúmeros efeitos aí no dia a dia dos alimentandos, né? Dos filhos. Entendi. Doutora Marielle, em relação à questão do Douglas estar morando em outro país, né? Digamos que ele venha passar férias, pisou no Brasil. E aí? Aí ele tem chance realmente de responder ou não? Se ele entrar no Brasil, aí sim ele vai ter chance. Provavelmente, talvez até na imigração, no momento que forem olhar lá, já vejam que tem um mandado de prisão contra ele. E aí ele já vai ser preso ali no próprio aeroporto mesmo. A polícia já prende ele. Então, com esse mandado de prisão, ele não pode pisar em solo brasileiro, porque com certeza ele será preso. Doutora Luciana, e nos casos mais práticos, né? A gente realmente vê essas prisões acontecendo ou, como você estava citando ali, talvez até a certeza de que não é algo muito, como é que eu posso colocar, medindo aqui as minhas palavras, eficaz, né? Essa prisão, ele realmente fica preso, esse brasileiro que não paga a pensão? Porque o que a gente vê, eu repito aqui, o que eu falei na pergunta anterior, é justamente a gente vê essa novela se repetindo e as pessoas não pagando, enfim, e vivendo a vida, né? Queria saber um pouco na prática, como é que é a sua visão nesse cenário? Olha, na prática as pessoas sim são presas, né? O Código de Processo Civil, a lei fala que pode ficar presa até 90 dias,
Então, tem esse período de tempo aí máximo que as pessoas podem ficar presas, mas ficam presas, e assim, o efeito prático que a gente vê após a efetivação da prisão, e é claro que também vai depender do local, porque muitas vezes as forças policiais não têm efetivo para cumprir as prisões civis, acabam dando preferência para as prisões penais, né, mais graves. Mas quando a pessoa é presa, o devedor é preso, a família, os amigos se mobilizam para pagar o valor da dívida. Então, assim, a efetividade, sim, neste ponto, né? A prisão realmente pesa aí para os devedores dos alimentos e geram esse engajamento até para pagar o valor da pensão, a dívida, né? E se soltar. Então, se eu entendi corretamente, na verdade, existe a prisão, é por pouco tempo, os familiares se mobilizam para pagar, e aí, meses depois, ele volta a cometer o mesmo crime de não pagar. Seria isso? É por isso que a gente vê tantos casos? Eventualmente, sim, voltam a não pagar, mas eu entendo que a prisão tem, sim, um efeito psicológico em que ele evita, tá? Eu não sei se é, assim, até um otimismo meu, né? Mas eu acredito que tem um impacto aí psicológico no devedor que ele vai pensar 2 vezes antes. Doutora Marielle, já trazendo aqui para o âmbito internacional, né, do direito internacional, como é que a gente pode avaliar essa lei aqui no Brasil, né, comparando com outros países? É uma lei efetiva? Há países que punem de forma mais drástica ou não, mais branda? Como é que a gente pode avaliar o Brasil nesse cenário? Nesse cenário, o Brasil, eu diria que seria um dos poucos países que existe a prisão civil de modo coercitivo para pagamento de pensão. Por exemplo, eu fiz mestrado em Portugal. Lá em Portugal não existe a prisão para devedor de alimentos. Tá? Então, lá a única forma de cobrar alimentos é através do rito de penhora. No Brasil foi instituído isso, que eu diria que o Brasil é até pioneiro no âmbito do direito de família em muitos aspectos, porque aqui a gente está inovando em muita coisa e uma delas é a prisão civil do devedor de alimentos. Tá? Pouquíssimos países no mundo teriam uma prisão nesse sentido. Tá? E aí, nesse caso, aqui no Brasil, realmente ela é efetiva no sentido de coagir, porque ela tem uma medida coercitiva, né, para obrigar esse devedor, porque ele fica com medo de perder a liberdade dele, que é o bem mais precioso dele, é o de ir e vir. E só pode ser cobrada as últimas 3 prestações. Mas a partir do momento que já tem uma prestação vencida, já poderá recorrer à justiça pedindo a prisão desse devedor. Agora, com relação às pensões antes dos 3 meses, aí obrigatoriamente tem que ser pelo rito da penhora. Então, muitas vezes, aqui acontece que entram com 2 processos, e agora já é permitido até num único processo, né, cobrar, com relação às últimas 3 parcelas, solicitar ao juiz a condenação da prisão, e das parcelas anteriores, pedir ao juiz a condenação para pagamento ou penhora de bens, caso encontre bens em nome desse devedor. E sim, é uma maneira de coagir. E não apenas a prisão ela é coercitiva, mas também a apreensão de passaporte acontece muito, como também uma forma de coagir, apreensão até de carteira de motorista, coloca protesto de títulos e vão usando todos os meios para forçar aquele devedor a pagar os alimentos em atraso. Entendi. Para a gente fechar, doutora Luciana, já que a doutora Marielle citou a questão do atraso, como é que funciona hoje? Quais são os prazos, né? A partir de 1 mês, a mãe já pode entrar requerendo essa pensão para os filhos? Como é que funciona? Exatamente, assim, atrasou 1 dia a pensão, a mãe já pode entrar, como a doutora Marielle disse, né, já pode entrar com a ação de alimentos. E aí ela vai analisar a situação do pai, do devedor, né, para ver se vale mais, juntamente com o advogado, para ver se vale mais a pena o rito da prisão ou da penhora, a depender do perfil aí do devedor, é uma análise que se faz. Mas a partir de 1 dia de atraso, né, então venceu aí a parcela dia 10, dia 11, já pode entrar com a ação, com cumprimento de sentença, que a gente chama. Tá certo, devidamente esclarecido, então, esse caso do Douglas e também as regras sobre pensão alimentícia aqui no Brasil. Doutora Luciana, muito obrigada pela sua participação. Doutora Marielle, também agradeço a participação aqui no Tá na Web. Obrigada, boa noite.
Obrigada, boa noite. Até mais. Bom, você de casa, fica comigo. A gente vai agora voltar para as telas para saber quais foram os outros assuntos pesquisados durante a semana lá na web. Vamos ver então os destaques que a gente separou. Começando por marco temporal. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o projeto de lei que estabelece o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O projeto segue agora para o Senado e aí, se aprovado, os indígenas que não conseguirem comprovar que já estavam nas terras antes de 1988 não vão conseguir esse reconhecimento do local. O Ministério dos Povos Indígenas classifica o marco temporal como genocídio. Próximo assunto, como consultar a restituição do imposto de renda. Esse é mais um trend, né, que a gente destaca aqui, lembrando que acaba daqui a pouquinho hoje o prazo para declarar o IR. O primeiro lote de pagamento da restituição foi feito hoje, então quem se programou lá atrás, declarou no início do prazo, já consegue receber agora. No site restituição.fazenda.gov.br você pode consultar a sua restituição também, viu? Ver lá direitinho o valor, quanto que sai, tudo certinho. O último destaque, termina hoje também o prazo para a declaração anual do MEI. A declaração é obrigatória, hein, gente? Mesmo que o microempreendedor ele não tenha contabilizado o faturamento no ano anterior. Quem enviar essa declaração fora do prazo está sujeito a multa de atraso de 2% ao mês, limitada a 20% sobre o valor total desses tributos declarados. Então, até hoje, se você não declarou aí, seja a declaração do MEI ou pessoa física, corre porque ainda dá tempo. Agora a gente faz uma pausa, voltamos na sequência com mais informações. Não saia daí. Estamos de volta e agora no segundo bloco a gente aborda uma fake news que está circulando por aí na internet. Vamos ver qual é. Existe uma mensagem rolando por aí que diz que vamos passar pelo período do afélio e que por isso as temperaturas no planeta vão diminuir. E com as temperaturas diminuindo, seremos mais suscetíveis a gripes e doenças respiratórias. E pede para nós nos cuidarmos e tomarmos várias vitaminas. Apesar dessa mensagem ter um valor positivo que a gente tem que se cuidar, e isso é verdade em todas as épocas, essa mensagem, no contexto global, é uma fake news. Por quê? Porque não é o afélio. E o que vem a ser o afélio? A maior distância da Terra com o Sol, que vai fazer com que as temperaturas diminuam. O que faz com que as temperaturas aumentem ou diminuam é a inclinação do planeta Terra. E, inclusive, a inclinação do planeta Terra comanda as estações do ano. Então, a inclinação comanda a variação da temperatura. Estamos num período no hemisfério sul, onde nós não estamos com a incidência direta do Sol, por isso entramos no inverno. Quando chegarmos no verão, teremos a incidência direta do Sol no hemisfério sul. Então não é o afélio, a distância, e sim a inclinação. A distância não tem valor significativo na alteração da temperatura. Por isso, isso é uma fake news. Vamos entender melhor então com o Marco Roberto, que é professor do Instituto de Geociências da UNB e está aqui comigo no Tá na Web, no telão. Tudo bom, professor? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Boa noite. A gente já acompanhou aqui a explicação técnica, né, do que é esse fenômeno do afélio, mas eu queria saber, a gente muito fala, né, de aquecimento global, das temperaturas estarem subindo, e esse é um movimento que parece estar mais próximo da gente do que talvez uma terra mais gelada. Queria que você explicasse um pouco isso para a gente. O efeito estufa, como é comumente chamado, esse efeito anômalo de aquecimento da superfície da Terra, depende de uma
da emissão dos gases, principalmente gás carbono e metano, que são injetados na atmosfera a partir das ações humanas, levando a concentrações que são acima do que seriam numa atmosfera natural. Tanto é que isso é amplamente demonstrado pelos estudos científicos, pelas modelagens, que a injeção desses gases está efetivamente contribuindo a partir da época industrial, então na metade do 800 até o tempo atual, com aumento da temperatura terrestre. O efeito estufa, então, esse efeito global, né, que hoje em dia é relacionado com as mudanças climáticas, está relacionado com os gases estufa. Entendi, professor, perfeito. Então, o que a gente pode esperar é justamente daqui para frente, não uma terra mais fria, mas talvez um cuidado maior com as temperaturas subindo, seria isso? Só para a gente exemplificar aqui? Sim, absolutamente sim. Então, esse efeito do afélio e do periélio, como foi explicado anteriormente, é um efeito periódico. Isso ocorre todo ano. Tem um período do ano em que a Terra está mais próxima do Sol, tem um período do ano em que está mais afastada. Essa diferença em torno de distância é em torno de 3% entre o afélio e o periélio. Essa diferença de distância não comporta uma diferença significativa de aumento da temperatura no afélio e no periélio. Tem um efeito, mas é marginal, não é um efeito gigantesco, é um efeito macroscópico. Então, o efeito que a gente pode esperar, sim, é das mudanças climáticas, com certeza. Todos os modelos climáticos apontam para isso. Tá certo, professor. Muito obrigada, viu? Boa noite pela explicação. De nada. Boa noite. Bom, a gente fica por aqui. Não deixe de seguir a TV Justiça nas redes sociais. A gente está no Instagram, Twitter, YouTube e também no Spotify. Eu agradeço a sua companhia. Eu te espero lá nas redes, hein? @Rádio e TV Justiça. Até a próxima semana. Tchau, tchau.